A Rússia continua seus ataques bárbaros contra cidades ucranianas e há poucos minutos, hoje, 21 de agosto, as tropas russas lançaram mais um ataque contra Kryvyi Rog. Um centro comercial foi alvo do ataque. Esse é o maior centro comercial da cidade, e o cinismo desse ataque aumenta pelo fato de que os russos o atacaram novamente, literalmente poucos minutos depois que o primeiro drone atingiu o local. Os socorristas e médicos já tinham conseguido entrar lá, e foi justamente quando eles chegaram lá que os russos lançaram o segundo ataque. Por isso, aqui já fica bastante óbvio que os russos miraram deliberadamente nesse centro comercial. E não adianta dizer que o drone saiu do curso por causa de guerra eletrônica ou que eram destroços, porque ambos os impactos foram registrados em vídeo. E mais uma vez, reforço, o segundo impacto mostra que eles realmente queriam atingir especificamente esse centro comercial. Paralelamente a isso, surgem notícias bastante preocupantes. A CNN publicou hoje informações de que a Coreia do Norte enviou à Rússia mais 8.500 de seus soldados, que irão lançar drones contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, na região de Voronezh, os russos estão posicionando novos lançadores para mísseis balísticos norte-coreanos. Isso aumenta as ameaças para pelo menos 7 regiões da Ucrânia. E também surgiu a informação de que a Coreia do Norte entregou aos russos um novo míssil balístico KN-30, cuja ogiva, no total o míssil pesa 2,5 toneladas, ou seja, é uma arma bastante séria e pode voar quase 900 km. E nesse contexto, quero destacar mais uma notícia, é que Trump recusou um pedido secreto de Zelensky sobre o Starlink. Lembro que Zelensky, da última vez que esteve em Washington, pediu a Trump para tentar influenciar Elon Musk para que ele permitisse o uso da comunicação via satélite sobre a Rússia a fim de atacar cidades russas. Mas Trump recusou esse pedido e agora apenas observa, por exemplo, quando há ataques em Kryvyi Rog. Vamos discutir todas essas notícias. Claro, vamos começar com a notícia mais recente sobre o ataque. Ataques a Kryvyi Rog. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, curta este episódio e, se possível, compartilhe o link deste episódio nas suas redes sociais para que todos saibam o que esses russos selvagens e imundos estão fazendo. Então, Isso é uma merda. Isso é uma merda. Hoje à tarde, 21 de agosto, as tropas russas atacaram Kryvyi Rog. Um centro comercial foi alvo do ataque. Como resultado, pessoas ficaram feridas. Infelizmente, há um morto. O chefe do Conselho de Defesa de Kryvyi Rog, Alexander Vilkul, informou sobre isso. As autoridades locais declararam que o inimigo realizou um ataque a Kryvyi Rog com drones de ataque. As consequências estão sendo registradas no maior centro comercial da cidade. No local do ataque ocorreu um incêndio e há feridos. Os serviços de emergência iniciaram uma operação de resgate de emergência. E justamente nesse momento, quando eles começavam a operação de resgate, por volta das 16h53, outra explosão ocorreu na cidade. Fui informado de que mais um drone Shahed a jato atingiu o mesmo complexo, o mesmo centro comercial, quando já havia socorristas e médicos no local. E as autoridades locais alertam sobre a ameaça de novos ataques, porque o alerta aéreo continua. O chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Alexander Ganja, declarou que, como resultado do ataque em Kryvyi Rog, uma pessoa já morreu e 12 ficaram feridas. Também surgiu um vídeo de dentro do shopping center, no qual é possível ver o que estava acontecendo lá. Também apareceram imagens tanto do primeiro quanto do segundo ataque de drones russos a esse shopping center, que apenas comprovam que foi um ataque direcionado. Não são destroços, não é o efeito de guerra eletrónica.
Não é a defesa aérea ucraniana. São 2 drones a jato Shahed específicos que atingiram intencionalmente, um após o outro, o mesmo local, o shopping center, bem no meio do dia, quando havia muitos civis lá. Droga! Questão de tempo, pô. E nesse contexto, vale mencionar também o ataque anterior dos russos a Kiev na noite de 20 de agosto. Naquela ocasião, praticamente tudo o que os russos tinham em seu arsenal foi lançado contra a capital ucraniana. Foram mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, os Shaheds comuns, drones a jato, até mesmo Banderoli foram lançados. Em resumo, praticamente toda a lista do arsenal foi lançada contra Kiev. Agora eles estão aterrorizando o Kryvyi Rog e atacando especificamente o centro comercial. E nesse contexto surgem notícias ainda mais preocupantes, sobre as quais já se falava há algumas semanas, mas agora, infelizmente, estão se tornando realidade. Na região de Voronezh, os russos estão posicionando novos lançadores para mísseis balísticos norte-coreanos. Isso aumenta as ameaças para pelo menos 7 regiões da Ucrânia. E hoje o Instituto para o Estudo da Guerra escreve sobre isso. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia confirmou a transferência para a Rússia de cerca de 50 mísseis balísticos do tipo KN-23 e KN-24 e dos modernizados KN-30 Hwasong-11C, como são chamados pelos norte-coreanos. Este míssil KN-30 é uma versão modernizada do míssil balístico KN-23. E é capaz de transportar uma ogiva bastante pesada, de até 2,5 toneladas, 2.500 kg. Além disso, a Rússia já começou a implantar 6 lançadores especificamente para mísseis norte-coreanos na região de Voronezh, e esses lançadores poderão lançar um total de 120 mísseis. Foi relatado que os mísseis norte-coreanos podem atingir as regiões de Sumy, Kharkiv, Cherniv, Poltava e Kiev, as regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia a partir do território da região de Voronezh, na Rússia. Segundo o especialista militar ucraniano Anatoly Hrabchinsky, as tropas russas nem sempre utilizam todos os seus lançadores em cada campanha de ataque. Por exemplo, de acordo com ele, a Rússia possui cerca de 160 lançadores Iskander, cada um capaz de transportar 2 mísseis. Mas as forças armadas russas lançam em média de 16 a 26 mísseis em um único ataque. E ele também acrescentou que os mísseis russos Iskander-M têm uma precisão que varia de 5 a 20 metros, enquanto os mísseis norte-coreanos KN-23 frequentemente erram o alvo por centenas de metros ou até quilómetros. Os mísseis norte-coreanos também carregam uma ogiva significativamente maior, pesando até 1 tonelada, em comparação com a ogiva padrão de 480 kg dos Iskander-M russos, e causam a formação de crateras e ondas de choque maiores. Já o míssil KN-30 carrega uma ogiva de 2,5 toneladas. Ao mesmo tempo, a CNN informou hoje que a Coreia do Norte já enviou à Rússia mais 8.500 de seus soldados. Esses soldados vão lançar drones de ataque contra cidades pacíficas da Ucrânia. Ou seja, a Coreia do Norte já está lutando abertamente contra o nosso país. E para combater o lançamento de mísseis norte-coreanos, e não só norte-coreanos, é claro que precisamos atacar os lançadores e os locais de concentração das tropas de drones do inimigo. Mas para isso precisamos de comunicação via satélite sobre o território da Rússia, para que a designação de alvos seja mais precisa. E a esse respeito, como vocês sabem, já faz tempo que está em andamento uma discussão com a empresa de Elon Musk sobre permitir que as forças ucranianas tenham acesso ao uso dos sistemas Starlink sobre o território da Rússia para que seja possível controlar qualquer drone de ataque em tempo real. Até mesmo Zelensky pediu a Donald Trump para influenciar Elon Musk, mas Trump recusou esse pedido. Isso foi relatado hoje pelo Financial Times. E, segundo fontes internas, Zelensky pediu a Trump que negociasse com Musk para permitir o funcionamento do Starlink para as forças armadas da Ucrânia fora da Ucrânia, no território da Rússia. O líder ucraniano explicou ao chefe da Casa Branca que isso ajudaria as forças de defesa a caçar de forma mais eficaz os lançadores de mísseis russos. Dessa forma, as forças armadas da Ucrânia poderiam impedir os lançamentos de mísseis balísticos inimigos e não só.
E então, como escreve a publicação, abre aspas, segundo fontes, a proposta de Zelensky era que Musk permitisse à Ucrânia usar o Starlink em drones de ataque de longo alcance, a uma distância de até 200 km dentro da Rússia. Isso incluiria infraestrutura para o lançamento de mísseis balísticos, sistemas de comando e outros recursos. O fato é que as autoridades ucranianas não conseguiram convencer Elon Musk por conta própria, então esperavam contar com a ajuda de Donald Trump nessa questão. No entanto, o presidente dos Estados Unidos rejeitou o pedido de Zelensky. Mais uma citação. Trump evitou se comprometer e, segundo pessoas presentes na reunião no Salão Oval, não apoiou esse plano. Eles disseram que, na opinião deles, Musk não dará aprovação a Kiev. Aqui, mais uma vez, quero enfatizar que não se trata de usar o Starlink para controlar drones que vão atacar até mesmo depósitos de Wildberries ou refinarias de petróleo. Não, estamos pedindo especificamente uma zona de 200 km dentro da Rússia. Não precisamos ir além disso, para justamente atingir especificamente os lançadores e os postos de comando, onde são dadas as ordens para realizar ataques, como o de hoje em Kryvyi Rog. Mas Elon Musk desistiu dessa ideia e disse não vou dar essa permissão. E Donald Trump, infelizmente, também não nos ajudou nisso. E no final deste episódio quero transmitir a vocês uma mensagem do Serviço de Segurança da Ucrânia, que informa que no dia da independência da Ucrânia, em 24 de agosto, a Rússia pode realizar bombardeios em massa, provocações, atentados terroristas, sabotagens, ataques cibernéticos e outros crimes. Por isso, o Serviço de Segurança da Ucrânia pede aos ucranianos que fiquem atentos e ajam com responsabilidade em relação à própria segurança. Na véspera e durante os eventos festivos, é preciso seguir algumas regras básicas. Em primeiro lugar, nunca ignore os sinais de alerta aéreo e identifique com antecedência o abrigo mais próximo. Não se aproxime de objetos suspeitos e não tente movê-los ou inspecioná-los por conta própria. Em caso de encontrar pessoas suspeitas, objetos ou outros sinais de possível atividade ilegal, informe imediatamente às autoridades policiais. Não publique fotos ou vídeos indicando a localização de militares, instalações de infraestrutura crítica ou postos de controle, nem dos sistemas de defesa antiaérea. E, principalmente, nunca divulgue informações sobre as consequências dos bombardeios, imediatamente após eles acontecerem. E como diz o SBU, não atenda a pedidos de pessoas desconhecidas, mesmo que elas se apresentem como agentes das forças de segurança oferecendo para realizar tarefas duvidosas. Em particular, realizar fotos ou gravações de determinados objetos, entregar um pacote ou deixar um objeto em um local específico. E o SBU chama a atenção dos ucranianos para as tentativas dos serviços secretos russos de recrutar ucranianos para preparar atentados terroristas e cometer atos de sabotagem. E o SBU afirma que, de forma alguma, as pessoas devem cair nessas provocações. Em geral, infelizmente, como podemos ver, os russos só planejam escalar ainda mais a situação, intensificar a guerra e, como vemos, continuam com seu terror, atacando abertamente em plena luz do dia e ainda por cima 2 vezes no mesmo centro comercial. Ou seja, dizer que, como na noite anterior, na noite de 20 de agosto, os russos, quando atacaram Kiev, depois eles disseram que atingiram a fábrica Firepoint, que produz mísseis Flamingo e drones FP. Eles supostamente atingiram a empresa Antonov, que produz drones Lyuti. E aqui, o que é que eles vão dizer? Eles atingiram 2 vezes um shopping center específico, onde havia pessoas, onde o comércio estava funcionando. Mais uma vez, vimos imagens de dentro no momento do impacto e dá para ver que não há nenhum alvo militar nem perto dali. É apenas um shopping center, um shopping comum. E esses indivíduos sujos e selvagens, chamados de russos, continuam atacando exatamente esses tipos de alvos. Por isso, vou deixar isso em aberto. Escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.